E aí, só pra gente pontuar, né? A coletiva dele, pra mim, teve vários pontos de incoerência, que a gente vai trazer as aspas aqui pra gente debater, mas quero puxar o Ilcinho pra esse papo, porque é o seguinte, Ilcinho, a tarja, o título e a thumb, e até o que vai ter enquete pra galera depois, é essa questão que tá aqui na tarja, né? O Zubeldia é o principal culpado pelo empate do São Paulo. A escolha dele, quando ele dobra a lateral, cara, pra mim é princípio básico do jogo. Você tem um ponta que é o Ferreirinha que tá apavorando, partindo pra cima, que tá bem na partida. Você tira o Ferreirinha, coloca um cara que é lateral, né? Que não é esse ala que consegue fazer bem o corredor. Você dá mais confiança para os caras construírem o jogo por aquele lado, você chama mais o seu adversário, que foi até a minha pergunta, o Zubeldia discordou dessa escolha. Aí ele chega na coletiva, ele fala que ele não tem pontas no elenco e que por isso ele colocou o Wendel, né, como se fosse a única opção para jogar pela esquerda. Pensando rapidamente de cabeça, ele poderia inverter Lucas Ferreira, colocar ele para a esquerda e colocar o Cedric ou o próprio Igor Vinícius na direita. Ele poderia colocar André Silva na ala, como ele fez contra o Botafogo e funcionou contra o Botafogo. Ele poderia colocar Matheus Alves, ele tinha opções no elenco. E tem um ponto que é o seguinte, é a terceira, quarta coletiva que ele fala que o time dele é curto, né? A terceira, quarta coletiva que o Zubeldia pondera que ele tem um elenco curto, e isso ele fala dos extremos. Ele falou que, eu mal tenho extremos, mal tenho pontas para a temporada. O Henrique Carmo treinou com ele na Flórida, foi bem nos treinamentos, isso eu posso atestar, porque eu estive lá conferindo, né, os poucos treinos que a gente tem acesso, estive conferindo, ele foi bem, dava assistência, conseguia ajudar, até jogou de lateral esquerdo, quando não tinha ainda nem o Enzo e nem o Wendel, né, então... Foi mesmo, isso foi assim, noticiado, até a torcida arrancou os cabelos quando falaram isso. Exato, quebrou um galho, assim, mas foi bem o Henrique, e aí ele não usa ele no profissional e deixa ele jogar no sub-20. Mas aí eu tenho que escolher, porque tem que ter uma planificação com ele, para ele ter mais tempo de jogo no sub-20. Sim, mas ele tá reclamando há 4 coletivas que ele tem um time curto. Ele tem opções na base, ele tem outras possibilidades, de caras prontos ali para sair jogando. E aí ele não as utiliza. E, cara, ontem, quando ele fala que, eu coloquei o Wendel porque eu tinha apenas ele pela esquerda, com todo respeito, ele tá assinando aquele papel de assim, limitação, né? Então, é só assim que São Paulo vai jogar. É só assim que você consegue extrair algo. É só dessa forma, né? Então, já que você não tem um ponto, então, traz o Eric de volta. Quem sabe o Eric ontem não entrasse e não resolvesse o jogo. Exato, então, mas é isso que eu tô falando. Esse é o ponto, aqui, ó. Que parece que é mais fácil falar dos que saíram, entendeu? Porra, aqui, ó. O nosso querido Lucas Rum. Um abraço, você é nosso membro do canal. Não é nada contra você, meu amigo. Nada contra você, tá? O Eric acabou de sair. Vamos lá. Gestão do elenco. Eric, utilizado em 8 oportunidades durante o Campeonato Paulista. Quase nada pro Lucas Ferreira. Termina o Campeonato Paulista? Tchau, Eric. Caralho! Você usou e não vai mais usar? Agora ele é uma bosta? Então o Lucas Ferreira é um imbecil, pô. Não é possível. Só essa explicação. Só essa pode ser a explicação. Né? Ou então não usasse, desse mais chance pro Lucas Ferreira, que é bom, a gente viu isso ontem. Né? E o Eric, eu realmente, cansei de falar aqui, vocês sabem, não acho nada espetacular. Nada. Perfeito. Não tô falando que a saída do Eric é ruim. Aí depois ele fala, William Gomes vendido. Aí reclama que não tem pontas, culpa da diretoria. Pois é, só que o William Gomes, a diretoria não só saiu e falou, vendemos, hein? Se ferrou. Consultou e o Zubeldia deu aval para a venda do William Gomes. Falou, não vou usar. E o William deu uma entrevista pro Hernan, que saiu hoje também, que ele, assim, deixou bem claro que ele saiu por conta da falta de oportunidades, tá? Acordei tem 1 hora aqui, tava vendo highlights da Fórmula 1. Ele deu uma entrevista falando que falavam para ele que ele ia ter mais oportunidades, mas que ele via que na prática isso não acontecia. Ele falou que ele não acredita em promessa no futebol, ele acredita na verdade. Falou que tinha muita vontade de jogar, achava que ele merecia chances e que pensava inicialmente, cara, eu trabalho bem, eu entro bem, as chances vão vir, mas que com o tempo a cabeça dele foi mudando quanto a isso, e aí ele finaliza falando que a partir do momento em que ele viu uma chance, que é o Porto que ele fala, né, para ele, onde ele teria mais tempo de jogo e seria diferente, ele aceitou, né? Então ele fala que a saída dele foi uma motivação pessoal também, por falta de tempo de jogo. Isso é uma aspa do William Gomes, não é minha, do Chacon, do Ilcinho, do Renan. É do William Gomes. Isso é informação, e o William Gomes parece que não falou isso na entrevista, isso é uma informação. O Zubeldia foi consultado, o Zubeldia falou, não vou usar, pode vender. Pronto.
Então não reclama. Se ele deu o aval também para a venda do William Gomes, não reclama que não tem ponta. E não, como estão falando aqui no chat, é que o pessoal não sabe ser ponderado. É tudo 880. Ah, William Gomes, novo Neymar. Ô, caralho, ninguém falou isso, porra. Ninguém falou isso. Mas ele é a porra do substituto que poderia ter entrado no lugar do Wendel, porra. É isso que a gente tá falando. Entendeu? Não é que o cara é um gênio do futebol mundial, mas ele é isso. útil. Concordo, Chacon, tá certo. Pô, os caras não conseguem entender. Sim, eu queria te ouvir a respeito disso. Você acha que essa alteração, né, quando você coloca então ali o Wendel no lugar do Ferreirinha, foi o que acabou com o São Paulo no jogo ou tem outros fatores? Gabi, ó, partindo, eu não tem outra justificativa, eu acho, né? Porque os caras fazem o gol justamente após a troca. Aí teve um cara que falou assim: ah, é 1 minuto depois, não foi por causa da troca. Eu falei, cara, foi por causa da troca. Quando entra o Wendel, automaticamente o Enzo gruda na defesa lá e ele deixa um espaço pro Wendel muito grande para cobrir. E não é a do Wendel ali. O Wendel tá acostumado a ser o Enzo. E aí, de novo, você entra num jogo frio, numa posição que não é a sua, que você não tem leitura do lugar. Independente se a sua carreira é boa, se você tem recurso, é técnico, não é a sua posição. Coloca o Renan ali no meio-campo, ele vai mapear o meio-campo e vai saber os atalhos, ó. Ali tá mais agudo, ali não, aquele maluco é mais técnico. Colocar o Wendel, ele vai olhar pro lado para ver só o lateral. Ele não vai se preocupar com o outro, porque não é a dele. E aí ele sente isso, o time sente isso, atrai os caras. Depois, após o primeiro gol, o treinador faz uma substituição. Ele tira um volante, até porque não tinha ninguém pra gente marcar ali. Ele tira um volante e coloca um meia. Aí fica mais um cara de meio campo. Tanto é que o segundo gol tem a imagem do Wendel correndo de dentro para fora. Por quê? Porque estava sobrando um cara que não era dele. Ele foi ajudar e a bola acabou indo no cara que era dele. Mas por quê? Por causa de leitura, posicionamento. Mano, deram um pepino na mão do moleque. Ele não é ruim, não é bom. Ele não dá para considerar também, ao meu ver, que ele entrou mal. Ele só entra numa função que não é a dele, pô.